Se você é mais um dos que concordam que existia algo nos antigos que há muito foi perdido e que muito provavelmente poucos sabem esses segredos. Quando falamos, por exemplo, de Igreja Católica, sabemos que eles têm diversos documentos que poderiam explicar melhor a história, guardado a 7 chaves. Você não pode nem tocá-los, só se sabe que eles guardam no mais absoluto segredo. Quando damos uma olhada para os antigos e vemos estruturas que eles construíram em tempos remotos com as ferramentas mais arcaicas possíveis, sabemos que não é possível explicar isso. Existe algo que foi perdido. E entendendo isso, percebendo a grandeza do passado, seria loucura nossa achar que muitas das formas como eles viam o próprio mundo era totalmente equivocada, ou como eles costumam dizer, fruto da ignorância deles? Eu acho que não, meus irmãos. E uma dessas teorias explica a Terra Oca. Por mais que a grande mídia faça você pensar que questionar algo que está aí como uma verdade absoluta é coisa de gente burra e louca, pessoas que negam a ciência, fique sabendo que na verdade é o contrário. A crença que a Terra é oca, ela não é recente. Ela já passou por diversas civilizações através da história, que vai dos maias até os gregos. Meus irmãos. E o mais estranho é que cada uma dessas civilizações que acreditavam que existia um espaço na Terra, escondido, inacessível para muitos, abrigavam seres especiais, seres avançados espiritualmente ou corrompidos. Depende da civilização que estejamos falando, como por exemplo a cultura tibetana, hindu, lendas indígenas. Vai depender disso, se eram bons ou ruins. Mas o fato, como você pode ver nessa pintura antiga, é que muitos deles deixaram indícios dessas crenças e isso a ciência hoje em dia não pode negar. E como eu sei que você está para lá de curioso, ainda mais sabendo que diversos avistamentos de luzes brilhantes no céu têm de repente entrado dentro d'água e agem como se não estivessem na água, se você viu o nosso último vídeo você está sabendo disso. Talvez seja essa a explicação, esses seres não são de outro planeta, são desse aqui mesmo. Como não há tempo a perder, pega agora mesmo o inhame com frango cozido e vamos iniciar o nosso quadro. Um espaço secreto na Terra, conhecido como Terra Oca, seria um lugar que poucos escolhidos já encontraram. Não seria fácil o seu acesso. Você praticamente precisaria de um sinal. Alguém que esteja lá ou algo que esteja lá te dê algum sinal para que você possa seguir e finalmente encontrar. Muitos já tentaram, inclusive os nazis. Esse lugar ficaria quilômetros abaixo dos nossos pés. E ao cavar muito profundo, e vários países já fizeram isso, na tentativa de encontrar esse lugar. Até agora não tiveram sucesso, mas se tivessem, segundo essa crença, que atravessa gerações, existiria uma segunda superfície. E ela seria acessível pelos polos e teria, ou poderia conter, uma civilização altamente avançada, que teria descobrido inclusive a fórmula da imortalidade. Por isso é que encanta tanto essa suposta teoria. A suposição de que a Terra é oca, na maioria das civilizações ela tinha um fundo religioso. E na maioria delas se via também que o que tivesse nas profundezas da Terra seria algo semelhante ao inferno. Claro que as palavras mudavam, mas seriam criaturas más, que estariam em alta temperatura, e seria o lugar onde as almas impuras seriam enviadas. É o que nós conhecemos hoje como inferno. Em 1962, Edmund Halley, o mesmo que descobriu a órbita do cometa, ou seja, não era um idiota, não era alguém que não tinha estudo e pela sua ignorância inventou isso aqui. É o cara que descobriu a órbita dos cometas. Ele criou a primeira teoria científica da Terra Oca. Ele percebeu uma pequena variação no campo magnético do planeta e concluiu que ela só seria possível com campos magnéticos internos. Em 1692, no tempo que o bumbum era quadrado literalmente, para que as pessoas não digam, isso aí é coisa de gente ignorante, Davi, você está forçando a barra. Não, esse cara é simplesmente o cara que descobriu a órbita do cometa. Edmund Halley, você pode pesquisar aí agora. Não era qualquer Zé Povinho, era alguém muito inteligente que conseguiu descobrir naquela época, 1692, pouquíssimos recursos ele descobriu que os cometas tinham órbita. Ele foi o cara, Edmund Halley, que criou a primeira teoria científica da Terra Oca. E como é que ele fez isso?
ele percebeu uma pequena variação no campo magnético do planeta e concluiu que ela só seria possível, essa variação, com campos magnéticos internos, ou seja, túneis e espaços vazios dentro da própria Terra, que formaria e daria essa distorção nos campos magnéticos. Foi também assim que ele explicou as auroras boreais. Se você já viu esse fenômeno, principalmente em países gelados, é comum se ver, no inverno essas auroras, uma coisa mais linda no céu. Ele explicou que isso eram gases que escapavam do interior oco da Terra. Mas na visão de Edmond Halley, e essa parte os cientistas não gostam de comentar, pega até a parte científica. Mas na visão dele, nesses lugares, dentro desses espaços, Edmond Halley acreditava que morariam seres superiores e divinos, que não seriam deuses. Não seria Deus, nada disso. Mas que Edmond acreditava que também foram criados por Deus. Eu faço questão, meus irmãos, aqui de trazer sempre, o viés científico para que as pessoas não achem que é coisa de gente fanática, coisa de cristão louco. Não. Louco, na verdade, é quem se cega para esses assuntos, para essa realidade, para essa verdade. Se você quer mais exemplos científicos, eu dou. No século XVIII, segundo a revista Super Interessante, o matemático suíço Leonhard Euler estava inspirado por Halley. Então é um ponto de vista de quem escreveu essa matéria, que está na Super Interessante. Leonhard Euler, um cara também super inteligente da ciência, muito tempo depois, já no século XVIII, criou a sua própria teoria, mas segundo eles estava inspirado em Halley. Mas isso aí é um ponto de vista deles. Euler disse o seguinte: existiria apenas uma camada oca dentro da Terra, com um Sol de quase 1000 quilômetros de extensão, que ofereceria luz e calor aos possíveis habitantes da região. As ideias de Euler, segundo quem escreveu a matéria, foram aproveitadas também pelo matemático escocês Sir John Leslie. Para ele, porém, não existiria apenas um Sol na Terra oca, mas dois. Veja, meus irmãos, como isso aqui é sinistro. Você está vendo no mundo primitivo, como eu disse a vocês, que vai desde os maias até os gregos, falando sobre esse lugar, sobre esses seres que habitam nessa região. E aí você já começa no mundo moderno, com cientistas que criaram muitas dessas teorias que a ciência segue até hoje. Muitas das fórmulas que nós seguimos até hoje. E os caras também tinham essa visão, incluindo matemáticos. Em 1871, um livro daria mais poder a essa teoria. Se chamava O Poder da Raça do Futuro, de Edward Bullitt Lytton. Você pode procurar também. No universo que se encontra no livro, o mundo sobre a superfície, ou seja, nesse espaço da Terra Oca, é uma sociedade utópica e avançada com céu, mares e arquitetura remetendo ao Egito Antigo. Se você já assistiu um filme antigo dos Trapalhões, que se chama Trapalhões na Terra dos Monstros, é um dos meus filmes favoritos dos Trapalhões. Eles entram na Pedra da Gávea, que fica ali no Rio de Janeiro, em busca da Angélica, Ela, no filme, é uma filha de um milionário, tá certo? E o pai dela contrata o Didi e seus amigos, os Trapalhões, para ir resgatar a menina, que estaria lá. Só que, ao entrar por um dos olhos da estrutura, que parece até um gigante adormecido, muitas pessoas, inclusive, até acreditam que aquilo é um Nefilim, os gigantes que a Bíblia falava. Tema para outro vídeo, se vocês quiserem. A Angélica entra nesse ambiente. Mas quando os Trapalhões conseguem chegar lá, ao invés de encontrar uma caverna, você vê um mundo, literalmente, com céu, com tudo. É como se fosse, literalmente, outra dimensão. Mas, na verdade, era isso aqui. Era essa crença aqui, que existe esse lugar embaixo da nossa Terra. E que teria, assim como o livro do Eduardo Bullitt, céu, mares e uma arquitetura remetendo ao Egito Antigo. Ele dá nome aos habitantes. Na visão dele, ele se chama Vril-Ia. São seres da superfície que fugiram para o subterrâneo para escapar do grande dilúvio da Bíblia. Eles possuem aparatos para voar e usam uma substância, o vril, para terem poderes de cura e de destruição. Olha como tudo encaixa com a Bíblia, meus irmãos. Ainda que o livro fosse ficção, sua ideia foi adotada como realidade e virou a crença central de uma sociedade secreta fundada na Alemanha, chamada Sociedade Vril, também conhecida como Thule. Eles acreditavam que os habitantes do centro da Terra eram arianos puros, segundo o autor Rob Ardit. A Sociedade Vril iniciou um programa em 1920 para criar discos voadores com tecnologia dos subterrâneos, algo possível por meio de um pacto secreto. Tá chegando nos nazis ou não, meus irmãos? Olha que coisa interessante. Segundo essa história, a seita teria até chamado a atenção de Adolf Hitler, já que a sociedade Vril era fortemente conectada ao nazi,
Convencido da teoria, o ditador teria enviado a partir de 1936 expedições por toda a Europa e pela Antártica. Lembra que a gente falou disso aqui, né? Que ele procurava alguma coisa e que provavelmente achou. Uma coisa também que os cientistas não gostam de falar é que os nazis conseguiram se tornar tão fortes porque eles tinham uma tecnologia muito superior que o resto do mundo não tinha. Por isso é que teve o mundo todo se unir para vencer os caras. E ainda a matéria ela quer insinuar, por exemplo, né, que na verdade alguém fez uma história baseada em crenças antigas, fez uma ficção científica e alguns doidos seguiram. Mas como? Eram doidos, se você está vendo, matemáticos, cientistas e um dos caras aqui que chegou bem perto de dominar todo o planeta. Se tinha uma coisa aqui que os caras não eram, era burro e muito menos tolos. Esse é o primeiro ponto. Segundo a história, né, que o Hitler conheceu essa sociedade, ele teria achado uma entrada no Polo Sul. E dito até que no fim da treta, Hitler não fugiu para Brasil nem para Argentina. Ele foi exatamente para esse local, a Terra Oca, através dessa entrada. Alguns acreditam até hoje que passagens para a Terra Oca teriam sido o destino da fuga de muitos nazis após a segunda treta. E que se isso for verdade, meus irmãos, ele está vivo até hoje, já que esses povos, que era quem guiava ele, certo? Conheciam já os segredos da imortalidade. Olha que coisa interessante se você parar para pensar por aí. Ao longo de anos, diversos outros autores que foram vindo depois deram forma a essa suposta teoria. Segundo eles, a Terra seria concava nos polos e essas depressões seriam entradas para o oco. O impacto foi maior com o livro The Holy Art, de 1964, que contava uma viagem acidental do almirante Richard Ebbard à Terra Oca, onde teria encontrado mamutes, discos voadores com suásticas e o reino subterrâneo de Ariane. Até hoje a teoria tem seguidores. Ainda que toda a sociedade vril tenha perdido força, muitos acreditam que existem duas entradas para a outra Terra e que governos poderosos como os dos Estados Unidos as protejam no maior e mais absoluto segredo. Eles fariam isso com guardas armados e ajuda de alta tecnologia, mascarando e encobrindo até mesmo imagens de satélites modernos. Algo que é identificável, ou seja, você pode conferir isso, olhando telas do Google Terra, por exemplo. O Google Earth. Se você já fez isso, eu fiz, principalmente logo quando o Google Terra foi lançado, eu tinha essa curiosidade de ficar olhando o mundo, né? Mas o que é que a gente percebe? Que diversos lugares estão censurados. Quando você tenta olhar o que é que tem ali, não é possível mostrar. E isso seria indícios dessa civilização ou até mesmo as entradas para lá. Então, meus irmãos, se de fato existe um lugar assim e for a Terra Oca, tá explicado o porquê você vê tanto poder em certas nações e em outras não. Os caras sempre foram privilegiados com informações que os outros não têm, com técnicas e inventos que os outros não têm. Seria esse o lugar onde celebridades como Elvis Presley e outras foram levadas, meus irmãos, e por isso é que muitas pessoas dizem, olha, o Elvis não morreu, Michael Jackson não morreu. Seria possível isso? Parece pura piração, mas quando a gente olha as lendas e o próprio comportamento de figuras importantes do planeta diante dessas histórias, é de no mínimo ficar com a pulga atrás das orelhas. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Se isso aconteceu, deixa aquele likeão para fortalecer nós. Compartilhe e mostre para mais pessoas, porque é necessário furar a caixinha. Se pessoas veem o que nós vemos, será mais difícil ser enganadas. Então, faça a sua parte. Se você é fascinado pelo espiritual, pelos mistérios que envolvem esse mundo, não esquece o velho Diário do Davi, com tudo sobre a espiritualidade de décadas, que eu concentrei e coloquei ali. Disponível lá na Hotmart, 10 vezes sem juro, com frete grátis para as versões físicas do produto. Vou ficando por aqui, sempre encarando o sobrenatural.